Paz do Senhor, queridos. Amém. Estou alegre em estar aqui com os amados. Está ótimo, está ótimo. Quero dizer que estou feliz mesmo. Quero primeiramente agradecer ao pastor Carlos Carneiro, todo o seu ministério, pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez aqui. É um convite que foi feito pelo nosso amigo Elielso, presbítero Elielso, já há algum tempo, né, que nós colocamos no coração de gravar alguns DVDs, porque a gente sai, vai, viaja, prega, e as pessoas, poxa, pastor, eu queria ter uma mensagem sua, e nós nunca ligamos para isso. Já muitos anos militando, pregando a palavra, nós nunca nos preocupamos com essa parte. Estamos escrevendo também um livro, Como Ser Guiado pelo Espírito Santo de Deus, e aprove o Senhor hoje estarmos aqui. Eu, antes de entrar na mensagem, eu quero falar, viu, a irmã, que o presbítero entregou algo. Realmente havia diante da irmã, aleluia, uma luz, e o Espírito Santo falou comigo. Estou trabalhando na vida dela. E a irmã de blusa vermelha, levanta sua mão aqui, isso. Eu vi como se uma gota vermelha caía sobre a sua cabeça, e o Senhor falava comigo: cura, receba cura. Eu não sei o que, receba cura hoje aqui, irmã. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta aos Coríntios. Irmãos, se eu pregar igual a Karine canta, igual o Jonatas toca nesse baixo, eu estou bem. Aleluia. Glória a Jesus. Eu estou falando sem demagogia, irmãos. Eu fico feliz a cada dia que eu percebo o que Deus está fazendo aqui, através do trabalho aqui realizado, e na direção do presbítero Elielso e da equipe que com ele atua. Eu fico muito feliz, porque eu lembro, desde a época que eu era diácono, passava na rua, o Elielso e mais o Josué, que eram conhecidos como Ega e Zuíque, passavam e falavam: reverendo. Sempre me chamaram de reverendo. E chegou um tempo que o Elielso se decidiu por Jesus e tomou a decisão de ser um pregador. Ele foi na nossa casa e eu mandei ele fazer um seminário. Ele ouviu, e Deus tem abençoado a vida e o ministério dele, como a vida e o ministério do Josué. Nessa noite, querido, eu quero dizer para você que Deus me trouxe muitas informações. Até o tema da mensagem ele mudou no meio do caminho. Muitas informações. Eu estou cheio de informação, não sei se eu vou trazer todas elas, se eu vou compartilhar com os amados. Nós vamos ler alguns textos hoje, mas de início, esse primeiro, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor por essa noite aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque através desse lugar muitas vidas têm sido transformadas, libertas, muitas vidas têm se alimentado, Senhor amado, e continuado a sua jornada ministerial.
E, Senhor, hoje eu estou aqui para ser, ó Pai amado, porta-voz da Tua palavra. Te entrego, Senhor, meus companheiros pregadores e pregadoras que aqui se encontram, cantores e cantoras, pregadores e pregadoras e cantoras que nem sabem que são, mas o Senhor já colocou neles o chamado e o potencial, e eles irão descobrir para a glória e honra do Teu nome. Ó bondoso Espírito, que o Senhor, que é o Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento, ilumine o nosso entendimento nessa noite, para que saibamos a grandeza do nosso chamado e nos dê inteligência espiritual para andarmos de modo digno na Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Podeis tomar assento. Quero agradecer ao pastor Antônio que está gravando ali. Esse primeiro DVD, que já foi todo já, pelo Elielson, em nome de Jesus, eu trato nele do tabernáculo e falo ali de coisas profundas, inclusive de Jesus que foi tentado em 3 áreas, que são as áreas também do tabernáculo onde nós somos tentados. Mas nessa noite eu quero falar sobre o que o crente tem que o diabo quer. O que o crente tem que o diabo quer. Repita comigo. O que o crente tem que o diabo quer. Mais uma vez. O que o crente tem que o diabo quer. Queridos, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: temos ou tendo o mesmo espírito da fé, criei, por isso é que falei. Nós também cremos, por isso também falamos. E aí é preciso que nós entendamos que a fé é um estilo de vida. Viver pela fé é um estilo de vida. Fé é uma atitude, é algo interior. E fé, querido, que não move a nossa boca, ela não vai mover nenhum tipo de montanha. A Bíblia diz que se dissermos ao monte, passa daqui para acolá, e crermos que aquilo que dissermos vai acontecer, assim será feito. Então fé que não move a nossa boca, não vai mover nenhum tipo de montanha. Se você tem um problema à sua frente, é preciso que você creia. E quem crê, quem tem fé, fala a respeito do que crê. Aleluia! Porque fé que não move a nossa boca, não move nenhum problema. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando para mim, para você. Abre a sua boca, libera a sua fé, porque essa montanha, esse problema, essa dificuldade tem de sair do seu caminho. Rominai Shuria Kamurabakura. Shuria Labakura. Aleluia. Primeiramente, irmãos, eu tenho que crer para depois falar aquilo que eu creio. Se você crê na derrota, você vai falar de derrota. Se você crê na doença, você vai viver falando em doença. Se você crê na miséria, você vai viver falando em miséria. Se você crê na destruição, você vai viver falando em destruição. Mas se você crê na vitória, você vai falar de vitória. Se você crê na saúde, você vai falar de saúde. Se você crê na prosperidade, você vai falar de prosperidade. Se você crê na salvação, você vai falar de salvação. Fala para o seu irmão, não deixe o diabo fechar a tua boca. Não deixe o diabo fechar a sua boca. Fale o que você crê. Aleluia. Então fé é um estilo de vida. Mas o contexto desse texto que nós lemos, de 2 Coríntios 4,13, nos traz algumas coisas. Vejamos o versículo
6 e 7. Eu sou uma pessoa que gosto de pregar com esboço. De vez em quando acontece a gente não pregar com esboço. Eu não tenho a Bíblia como Elielso tem na cabeça. A idade chega, a gente tem que anotar. Aleluia. É verdade. Você vai chegar lá, em nome de Jesus. 2 Coríntios 4, 6, 7. Diz assim: porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Repita comigo: eu tenho um tesouro dentro de mim. Eu sou um vaso de barro e eu tenho um tesouro dentro da minha vida. Aleluia. Querido, Deus colocou um tesouro dentro de mim e você. Você que é um crente mais novinho na igreja, você já tem um tesouro dentro de você. A pessoa do Espírito Santo habita dentro de você. Aleluia. Aleluia. Um tesouro tremendo dentro da sua vida. Agora, juntamente com esse tesouro, Deus colocou em mim e em você algumas coisas que são muito importantes para a nossa vida. Dentre elas, um potencial. Eu estive pregando ontem na igreja, falando algumas coisas. Deus colocou em você um potencial que talvez você não saiba que tem, mas Deus colocou em você isso. Eu estive falando ontem na igreja que o perfume da flor não é para ela mesma, assim como o sabor da laranja não é para ela. O perfume da flor é para nós. O sabor da laranja é para nós. O potencial que Deus colocou em você não é para você. Talvez é para o irmão que está ao seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente. Aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, é para servir os outros e não servir a nós mesmos. Aleluia. Aleluia. Não é. Fala para o seu irmão: você tem dentro de você um potencial que eu preciso. Eu tenho dentro de mim o potencial que você precisa. Aleluia, aleluia. Mas muito bem, nós temos um tesouro dentro de nós. Temos potencial colocado por Deus dentro de nós para servir os outros. Mas o versículo 8 e 9 vai dizer algo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Apóstolo Paulo escreve dizendo: temos o mesmo espírito da fé, criei, por isso é que falei, nós cremos também, por isso falamos. Mas ele agora está dizendo que ele tem um tesouro dentro dele, que foi colocado pelo Senhor, e apesar dele ter o mesmo espírito da fé que eu e você temos, o mesmo espírito da fé que Jesus tinha. Jesus não tinha um espírito da fé diferente do meu e do seu. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, que Deus repartiu a cada um a medida da fé. Como eu gosto de explicar, a medida não é uma medida, é a medida da fé. Artigo definido, a medida da fé. Todos nós que nascemos de novo,
quando entregamos a nossa vida a Jesus, recebemos a mesma medida da fé. Agora, essa medida da fé precisa ser desenvolvida, exercitada, praticada. E quando eu exercito os músculos da minha fé, eu vou ficando mais musculoso na fé, vou ficando mais forte. Você está compreendendo isso nessa noite? Aleluia. Mas nesse contexto, apesar de termos o mesmo espírito da fé, apesar de Paulo ter o mesmo espírito da fé, por que será que aconteceu isso? Paulo está dizendo: atribulados, tribulação, angústias, desânimo querendo vir, mas ele não está desanimado, sendo perseguido. Por quê? Perseguição, tribulação, uma pressão sobre alguém que tem o mesmo espírito da fé que Jesus tinha. Você está sendo pressionado como crente, você está sendo amassado como crente, você está sendo esmagado como crente. Você aceitou Jesus agora há pouquinho, e aí quando a família se reúne, estão com um copo de cerveja, e estão querendo te afrontar, estão te perseguindo, e você está ali no seu cantinho. Jesus, só misericórdia, só a tua graça, você sendo esmagado, pessoas quase querendo fazer com que você saia, perca as estribeiras, mas Jesus está te sustentando ali, porque você tem o mesmo espírito da fé. Você tem o mesmo espírito da fé. Está sendo atribulado, está sendo perseguido, está sendo pressionado. Mas eu falei aqui da flor. A flor, o perfume dela, para ser realmente extraído, tem que ser esmagado. Cada pétala tem que ser esmagada. A laranja tem que ser descascada, ou então tem que ser cortada. Ei, deixa o Espírito Santo te cortar, deixa o Espírito Santo te descascar, deixa o Espírito Santo te amassar, para extrair o melhor de você. Shurimalaigereu Samura Rishabakora. Porque sabe como é que você vai manifestar a glória de Deus na sua vida? É quando você é amassado, é quando você é cortado, é quando você é pressionado. Eu não estou falando de doença, eu estou falando de perseguição, eu estou falando de tribulação. O diabo quer algumas coisas, quer algo profundo que você tem. Mas pastor, o que eu tenho que o diabo quer? Calma. Por que isso acontece? Para manifestar a glória de Deus na sua vida, para manifestar o potencial que Deus colocou em você. Eu só posso provar a laranja, porque a laranja não é para ela, é para mim, é para você. Nós só podemos provar se descascar, se cortar. Está entendendo? Está sendo amassado, irmão. Nós temos passado por algumas situações. Eu sei que muitos aqui sabem e estão orando. Uma certa feita eu e Elielso passamos juntos numa situação. Ele viu. E eu soube que ele chegou em casa, ele chorou. Ele não falou comigo, mas a pessoa que ele falou comigo. Ele chorou muito por aquilo que eu estava passando. Mas eu sou mais que vencedor. Eu declaro aquilo que eu creio. Eu falo aquilo que eu creio. Eu falo aquilo que eu acredito. Temos o mesmo espírito da fé. Davi só foi conhecido porque enfrentou Golias.
Se ele não enfrentasse Golias, não seria conhecido. Ei, meu irmão, enfrenta o seu Golias. Enfrenta o seu Golias, que Deus vai te fazer conhecido. E o nome dele vai ficar mais conhecido através da tua vida. Agora existem dois motivos pelos quais o diabo nos ataca. Como está atacando Paulo, com perseguição, com pressão, com tribulação. Dois motivos. Primeiro dele, quando estamos fora da vontade de Deus. Repita comigo. Quando estamos fora da vontade de Deus. De novo. Quando estamos fora da vontade de Deus. Provérbios 26, versículo 2 vai dizer: como ave ou como pássaro no seu vaguear, que não encontra pouso, assim maldição sem causa também não vai encontrar pouso. Tem muitas pessoas que estão debaixo de problemas porque estão fora da vontade de Deus. É um dos motivos que o diabo está atacando, porque está fora da vontade de Deus. Segundo motivo, é quando estamos no centro da vontade de Deus. Repita comigo. Quando estamos no centro da vontade de Deus. Quando estamos no centro da vontade de Deus. Oh, saudade de você, filho. Aleluia. Quando estamos no centro da vontade de Deus. Então, primeiro, você é perseguido, sob pressão ou tribulação, se você não estiver na vontade de Deus. Mas também, se você estiver na vontade de Deus, o diabo também vai te atacar, porque você está no centro da vontade de Deus. As duas formas, os dois motivos. Agora a diferença, meu irmão, quando você é atacado pelo diabo, estando no centro da vontade de Deus, a diferença é que você não é um perdedor. Você deixou de ser perdedor para ser mais que vencedor. Vencer as circunstâncias, vencer as pressões, vencer a tribulação, vencer a perseguição. É diferente. É essa. Compreendeu? Muito bem. Vamos ver os sofrimentos do apóstolo Paulo. O próprio Paulo, no caminho de Damasco, ele estava perseguindo a igreja. E lá no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E aí ele cai do cavalo. Ele caiu do cavalo porque ele estava fora da vontade de Deus. Tem muitas pessoas na sua família, no seu círculo de amizade, que vão cair do cavalo porque estão fora da vontade de Deus, mas não vão morrer, 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 porque Deus não quer matar elas, Deus quer salvar elas, Deus quer libertar elas, Deus quer transformar elas. E se você está sendo perseguido, se tem algum Paulo te levanta a tua mão, levanta a tua mão. Se tem algum Paulo te perseguindo, se tem algum Paulo te perseguindo, ele vai cair do cavalo. Você é a igreja de Deus. Shemanai o Shabakora. Aleluia. Mas ele não vai morrer, ele não vai morrer, ele não vai morrer, ele vai viver, ele vai viver. Porque está fora da vontade de Deus, cai do cavalo. Muito bem, ele caiu. Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues, cego. E todos que estavam com Paulo ouviram isso e ficaram mudos. Paulo ficou cego. Mas aí, lá no capítulo 9, Paulo, que antes era Saulo, recebe uma orientação para ele ir para a casa de Judas, porque haveria um homem chamado Ananias que ia visitar ele lá. E Deus fala com Ananias, o sacerdote, para ir lá orar por Saulo. Saulo, depois de ter um encontro com Jesus, primeiramente ele caiu do cavalo porque estava fora da vontade de Deus.
E agora, ele estava cego por um período de tempo, estando na vontade de Deus. Ei, a glória de Deus deixa alguns cegos. Eu vou repetir, a glória de Deus deixa algumas pessoas cegas. Tem gente que começa a fazer coisa que nunca pensava em fazer, porque a glória de Deus se manifesta nele. Mas levanta a mão que eu quero liberar uma palavra para você. Saulo foi para a casa de Judas, uma rua chamada Direita. Ei! Se você está passando por uma situação de cegueira que não sabe para onde vai, o que fazer, há uma rua chamada Direita para você. Há uma rua chamada Direita para você. Há uma rua chamada Direita para você. Aleluia. Aleluia. E Ananias não queria ir. Deus, rapaz, vai lá que esse homem é para mim um varão escolhido para padecer, para sofrer pelo meu nome. Então, sofrimento de Paulo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há uma glória a ser revelada em você. Há uma glória a ser revelada em você. E o que vai fazer a glória ser revelada em você é a luta que você está atravessando e vencendo. A luta que você atravessa e vence. É a circunstância, a adversidade que você vence. É a pressão que você vence. Aleluia! É a perseguição que você vence. É de fé em fé, de glória em glória, 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 de fé em fé e glória em glória. No rouba kamahash. 2 Coríntios 6. Aleluia. Achore mahakabura bahashi. 2 Coríntios 6, 4 a 6, diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensiva, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Oh, Ramantovadai, Gelamanchova, aleluia. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 a 11. 2 Coríntios 1, 3 a 11, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados,
pecados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continua a nos livrar, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Sofrimentos de Paulo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 23. O Espírito Santo foi me dando muita informação de sexta para cá, irmãos. Aleluia. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes. O Elielso passou no lago, ele na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, e além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governo preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, e assim me livrei das suas mãos. Sofrimentos de Paulo. Temos o mesmo espírito da fé. O que é que eu e você estamos passando, meu irmão? Meu irmão, o que você está passando é para extrair a glória de Deus que está dentro de você. Mas pastor, o que o diabo quer na minha vida? O que eu tenho que o diabo quer? 2 Coríntios 12, versículo 7 a 9. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, por causa do espinho na carne, 3 vezes, ou melhor, por causa das revelações, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O espinho na carne por causa das revelações, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, repita comigo: quando sou fraco. Quando sou fraco, então é que sou forte. Mas a versão original diz: quando estou fraco, é que sou forte. Você está fraco, mas você não é. Você é forte. Paulo teve uma revelação. Repita comigo: revelação. E Paulo começa a ser perseguido, foi colocado um espinho na carne dele para ele não se ensoberbecer, para ele não se exaltar,
Por causa das revelações. Eu queria saber, porque muita gente fica atrás de revelação, de visão. Eu gosto, creio. Mas eu queria saber se realmente você quer revelações de Deus para a sua vida. Querido, se você quer revelações de Deus para a sua vida, continue se preparando para as perseguições, para as pressões, continue se preparando para as tribulações, porque Deus vai mandar revelação para a tua vida. Um espinho foi colocado na carne de Paulo. Há várias teorias. Uns dizem que é doença, outros dizem que é a mulher de Paulo, uma mulher que ele tinha. Eu prefiro crer que eram as perseguições, era o diabo perseguindo Paulo, colocando perseguições no caminho de Paulo. Não quero brigar contra isso, isso é o que eu creio, né? Não vai chegar a lugar nenhum, vamos para o mesmo céu. Aleluia, glória a Deus, amém? Muito bem, então vamos lá. Revelação. Paulo está sendo perseguido, sofrendo tudo por causa das revelações. Quando Paulo foi apedrejado, vai dizer, ele foi apedrejado uma vez só, que ele caiu como se estivesse morto. É aí que os estudiosos dizem que foi nesse momento que Paulo foi até o terceiro céu. Quando ele, versículos anteriores ao texto que nós lemos, ele disse: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Então os estudiosos acreditam que foi aí quando Paulo foi apedrejado, que ele ficou como morto, que ele teve essas revelações profundas. Mas depois Paulo se levanta. Sabe por quê? Porque por mais que você seja perseguido, por mais que você seja pressionado, a diferença é quando você está no centro da vontade de Deus, que parece que você pegou o trem errado. Alguém já pegou o trem errado? Já pegou o ônibus errado? Irmão, uma vez já peguei o ônibus errado. E quando eu percebi, meu Deus, tem que pagar outra passagem para voltar, para pegar um outro ônibus. Talvez você está pensando que pegou um ônibus errado. Caramba, Deus falou para mim fazer isso, eu fiz. Deus mandou fazer aquilo, eu fiz. E quanto mais eu obedeço, mais pressão, mais perseguição, mais tribulação. O diabo está me atacando. O diabo está me atacando. O diabo está atacando a minha família. O diabo está atacando meus negócios. O diabo está atacando meu ministério. O diabo está atacando. Ah, minhas cordas vocais, criou um calo. O diabo está atacando. Mas a diferença é que você está no centro da vontade de Deus. Ele te ataca e você sai como mais que vencedor. Você vence. Aleluia. Paulo está sendo perseguido, mas Paulo tinha um fundamento. E qual é o fundamento de Paulo? Primeiramente, o que é fundamento? Fundamento é alicerce. Repita comigo: fundamento é alicerce. Fundamento é alicerce. Quando nós olhamos para uma casa, a casa é bonita, ou um prédio, ele é bonito. Um prédio enorme. Um arranha-céus. Mas muitas vezes nós não imaginamos o tamanho ou a grandeza do fundamento, a grandeza do alicerce daquela casa. Porque para se levantar uma casa, é preciso que tenha um alicerce. O alicerce, a preparação do alicerce, sapata, tudo, é lá para baixo, para o fundo da terra. Ninguém está vendo. E Paulo tinha esse fundamento. Efésios capítulo 2, versículo 18 e 19. Repita comigo: fundamento. Mais uma vez, fundamento. Efésios 2, versículo 18 e 19. 19 e 20. Efésios 18, versículo 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Repita comigo: eu não sou estrangeiro. Eu não sou peregrino. Eu não sou nômade. Eu sou concidadão dos santos. Eu sou da família de Deus.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Qual era o fundamento de Paulo? O fundamento de Paulo era Jesus Cristo. Por isso que não podiam derrubar Paulo. Por isso que não acabavam com Paulo. Ou você conhece a história lá de Atos 27, quando houve aquele naufrágio, estava para ver o naufrágio, Deus usa um anjo para falar com Paulo, e Paulo se levanta no meio do navio para dizer: olha, fica preocupado, não se preocupem não, porque essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e me disse que ninguém vai morrer, só o navio que vai se quebrar. Ei, levanta a tua mão, meu irmão. Se você é edificado sobre o fundamento que é Jesus Cristo, o teu navio, o navio que você está, que a sua família está, pode até se quebrar, mas ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, porque o anjo de Deus, de quem eu sou, de quem você é, de quem eu sirvo, de quem você serve, está conosco. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Ramanchoa. O capitão do navio, Eliel, se levantou, porque o guarda que estava levando os prisioneiros, inclusive Paulo, chegou para ele: ó, capitão, vamos matar todo mundo aqui. Nessa hora, o diabo levanta sempre um capetinha na terra. Mas quem falou com Paulo foi Deus. Quem é que falou contigo, hein? O fundamento de Paulo era Jesus Cristo. Quem é o teu fundamento? Vai sempre se levantar uma voz da incredulidade para dizer que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que o teu casamento está fadado à falência, que o teu ministério está fadado à falência, que você é um menino, que você é uma menina. Mas não se preocupa. Qual é o teu fundamento? Qual é o teu alicerce? Qual é o teu fundamento? Qual é o teu alicerce? Qual é o teu fundamento? Qual é o teu alicerce? Muitos ventos sopraram nessa igreja local. Eu já fiz muitas viagens com essa igreja, com o grupo Kislon, muitas viagens, irmãos. Muitas. Muitos ventos sopraram. Mas essa igreja não foi edificada sobre areia. Essa igreja foi edificada sobre o fundamento chamado Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia. Oh. 1 Coríntios 3. Meu Deus, tanta informação, Senhor. Segura um pouquinho, querida. Me ajuda. 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais,
e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Andais segundo o homem? Quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá um galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício sois vós de Deus. Continuando, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Fala para o seu irmão, veja como você está edificando sobre Jesus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse era o fundamento de Paulo, Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Passa pelo fogo, 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 meu irmão. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá ele, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aleluia. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que tinha os dons espirituais. Tinha a palavra de sabedoria, dom de profecia, revelação, dom de curar, operação de milagre, dom da fé. Sim, tinha dons maravilhosos. Os apóstolos, os profetas, evangelistas estavam lá. Aleluia. Haviam profetas lá, haviam mestres lá, mas havia contenda. O povo era carnal, não podia receber alimento sólido, coisa profunda. Tinha que tomar leitinho da palavra. Ei, meu irmão, acabou o tempo. Está na hora de você tomar sólido. Está na hora de você comer alimento sólido. Está na hora de você comer uma rabada. Está na hora de você comer uma feijoada. Está na hora de você... Ei, xamaná! Está na hora de você comer machixe. Está na hora de você comer giló. Está na hora, está na hora. Está na hora de ter tutano espiritual. Tutano espiritual. Tutano espiritual. Tutano. Shuriamakiro sabakura. Aleluia. Está na hora. Mas você quer? Dá gugu, me dá chupetinha. Você quer mamadeira? Ei, tempo da mamadeira acabou. Trata de pegar o garfo e a colher, fazer o seu prato. Ei, fala para o seu irmão, faça o seu prato, irmão. Querido, o anjo não vai descer para te dar alimento da palavra, não. Ele vai descer para levar a sua oração, para trazer resposta. Ele vai descer para abrir portas. Ele vai descer para fazer milagres. Mas para te alimentar, não. Trata você de pegar o prato, o garfo e a colher, pegar a palavra e comer, 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 comer. Fundamento, 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 fundamento. Ei, chamarocuria macambaraessa. Aleluia. Há uma unção muito forte aqui. Por favor, parábola do semeador. Pastor, o que eu tenho que o diabo quer? Marcos 4. Aleluia.
O que eu tenho que Paulo tinha, que Pedro tinha, que João tinha, que Charles Finney tinha, que John Wesley tinha, que Gunnar Wingre, Daniel Berg tinha, que Aimee McPherson tinha, o que eu tenho, que eles tinham, que o diabo quer? Marcos 4. O versículo 14. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados entre o solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, e sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A semente é a semente é a palavra de Deus. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus que está ensinando essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Tudo que eu estou pregando aqui nessa noite é a palavra de Deus. É a semente. É a semente. A semente é a palavra. A semente é a palavra. E nesse texto nós vemos 4 tipos de solo. Eu não creio que eram terras diferentes. Eram a mesma terra. Você compra um terreno, às vezes numa parte do terreno o solo é de um jeito, na outra parte o solo é de outro jeito. Você está compreendendo? Na mesma região, no mesmo campo, haviam 4 tipos de solo. Aleluia. Aleluia. Quando você é atacado, meu irmão, quando você é pressionado, quando você é perseguido, o que o diabo quer, que ele queria em Paulo, que ele queria em Pedro, e o que ele quer em você, é a semente. Que semente? A palavra. A palavra. Por causa da palavra. Por causa da palavra. Sufocaram a palavra, por causa da palavra. O que o diabo quer é a palavra. Fique ligado que vem coisa forte aí. Querido, as coisas que você vê, que você sente, você não pode negar elas. Mas se você se alimenta da palavra, as coisas que você vê e as coisas que você sente vão ter que mudar por causa da palavra. Por causa da palavra. Quando todos nós começarmos a entender plenamente isso, que o que está acontecendo no teu casamento, na tua família, o que está acontecendo no teu ministério, as perseguições, as calúnias, o que está acontecendo lá nos teus negócios, parece que vai abrir falência, lá no teu trabalho, estão querendo te passar a perna, te prejudicar, aquilo que está acontecendo lá na tua escola, lá na tua vizinhança, quando você entender que não é por causa de você simplesmente, mas é por causa da palavra que foi semeada em você, isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto.
Quem ama a Deus e quem crê que foi chamado por Deus. Aleluia. Então tudo que está acontecendo na tua vida está cooperando com a tua vida, está cooperando com o teu ministério. Aleluia. Foi falado aqui pelo irmão Elielso, pelo presbítero Elielso, que nós estamos aqui hoje em treinamento. Aleluia, aleluia. Você está em treinamento, meu irmão. Você está sendo treinado. Aleluia. Você está vencendo a cada dia, sendo treinado, sendo treinado, sendo treinado, sendo treinado. Então pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para aquilo que você está vendo nos seus olhos naturais. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no texto que nós lemos, no capítulo 4. O versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória e acima de toda comparação, não atentando nós, ou seja, não dando atenção nas coisas que se veem, que é aquilo que eu estou vendo, nas coisas temporais, passageiras, nas coisas que mudam, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, elas mudam. E as que se não veem são eternas. Ei! Tire o seu olhar daquilo que você está vendo e coloque o teu olhar naquilo que você não está vendo. Que é isso, pastor? Tire o seu olhar daquilo que muda e coloque o teu olhar naquilo que não muda. Tire o teu olhar das circunstâncias e coloque o teu olhar na palavra, porque ela não muda, ela permanece para sempre, ela permanece para sempre. Fundamento, fundamento, fundamento. Problemas vêm por causa da revelação. Problemas vêm por causa da glória de Deus na sua vida, o potencial de Deus na sua vida. Problemas vêm por causa da palavra, da semente. Repita comigo, semente. Aleluia. Quem colocou semente ou mostarda na semente de mostarda foi Deus. Dentro de cada semente existe uma colheita. Repita comigo, dentro de cada semente existe uma colheita. Jesus disse que a semente da parábola do semeador é a palavra. A semente é a palavra. A semente de melancia tem dentro dela melancia. A semente de manga tem dentro dela manga. A semente de Deus tem dentro dela Deus. 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 Ei, levanta a tua mão, glorifica ao Senhor. A semente de Deus tem dentro dela Deus. Churemalaero sabacora mae. Churilemanchore bacora. Elielso, alguém diz: Elielso, vamos orar para ver cura? Vamos orar para ver prosperidade? E eu digo: orar não, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Plante semente de cura da palavra, plante semente de prosperidade da palavra, plante semente de santidade da palavra. Oh, se você quer manifestação do Espírito Santo, plante semente do Espírito da palavra. Não adianta orar, não adianta orar, não adianta orar, não adianta orar, não adianta orar. Orar sem plantar semente não funciona. Orar sem plantar semente não tem colheita. Dentro de cada semente há uma colheita. A tua colheita está na semente. Oh, eu falei que o Espírito Santo ministrou muito ao meu espírito. A tua colheita está na semente.
Fala para o seu irmão, não coma a semente. Não coma a semente. Plante a semente. Não está na hora de orar. Orar é bom. Devemos orar. Mas você tem que plantar a semente. Plante semente de cura. Plante semente de prosperidade. Qual é o texto que você confessa ele todo dia na sua vida? A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4 que ela é remédio para o nosso corpo, é saúde para os nossos ossos. Você não consegue dormir? Plante semente de sonífero para você dormir. Salmo 4:8. Eu deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Sai para lá, insônia, em nome de Jesus, pelo poder da semente plantada no meu espírito. Não há nada que você possa fazer pela semente. O problema não está na semente. Repita comigo, o problema não está na semente. Segundo a parábola do semeador, o problema não está na semente. O problema está na terra. A semente que produziu 30, 60, 100 por 1 foi a semente que caiu em boa terra. Quem é boa terra aqui? Quem é boa terra? Aleluia. Diga, eu sou uma boa terra. E a semente da palavra plantada em mim vai frutificar. Meu irmão, já há uma colheita dentro de você. Já há uma colheita dentro de você. Já há uma colheita dentro de você. Você que está buscando o batismo no Espírito Santo, já há uma colheita dentro de você. Você que está buscando dons espirituais, já há uma colheita dentro de você. Você que está buscando milagre, enquanto você está aqui nessa noite, já há uma colheita dentro de você. Você que está buscando a salvação dos seus familiares, você está aqui nessa noite, já há uma colheita dentro de você. Já há uma colheita dentro de você. Aleluia, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Semente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Semente. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Querido, você pode até encontrar uma semente de manga que não venha produzir fruto. Você pode até encontrar uma semente de morango que não venha produzir fruto. Mas jamais você vai encontrar uma semente de Deus que deixe de produzir fruto. Jamais. Isaías 55, versículo 11. Estou quase encerrando. Eu falei no início, 2 Coríntios 4:13, que diz: crie, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos, pois temos o mesmo espírito da fé. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me dá prazer. A palavra que sai da boca de Deus não volta para Deus vazia. Faz aquilo que dá prazer a Deus. E o que é que dá prazer a Deus? É a palavra, que é a semente, frutificando. O fundamento de Paulo era Jesus. Jesus é a palavra. Deus enviou à terra semente, a palavra. E a palavra, Jesus, a semente, não volta para Deus vazia. Frutificou. Estamos aqui. Somos frutos da semente. Jesus, a palavra. Vamos voltar para o nosso lugar original. Vamos voltar para Deus,
porque viemos de Deus, nós somos de Deus. E o que dá prazer a Deus é a semente frutificando. Remanchova. Aleluia. Toda semente tem uma colheita. Mas fará aquilo que me dá prazer e prosperará naquilo para que designei. Aleluia. Deus quer mudar algumas coisas aqui na terra. O diabo está destruindo vidas, está destruindo lares, destruindo ministérios. Essa noite é a noite de ministério ser restaurado aqui. E Deus quer mudar algumas coisas aqui na terra. E Ele faz isso através da semente, a palavra dele. E a semente, a palavra dele, está em mim, está em você, está em nós. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Jesus é a semente, você também é a semente. Plante a sua vida, plante o seu ministério, plante a sua família, plante a tua profissão. Planta, 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 planta. A semente plantada em boa terra dá muitos frutos. Você é uma boa terra, você é uma boa terra. Pastor, o que te convido a se colocar em pé. Pastor, o que Satanás queria? O que ele queria é a semente. O que ele quer é a semente. Pastor, por que o diabo quer roubar a semente da minha vida? Sabe por quê? Porque para ele não tem mais cura. Mas a semente da palavra para você, cura você. Por que o diabo quer roubar a semente da minha vida? Porque o que ele tem vai acabar. Mas o que Deus tem para você é eterno. Por que o diabo quer roubar a semente que é a palavra da minha vida? Porque você vai ter uma colheita que o diabo nunca poderá ter. Você recebeu em você a semente da salvação. Você está salvo. Você é salvo quando deixou a semente entrar. Ei, enquanto você está aqui, a semente está crescendo dentro de você. A semente está crescendo dentro de você. Você que precisa de cura e de milagre, a semente está crescendo dentro de você. Você que precisa de restauração, a semente está crescendo dentro de você. E é isso que o diabo quer. Porque se o diabo roubar a tua semente, ele vai roubar a sua colheita. O que você faria se você plantasse sementes no campo e viesse um passarinho ou passarinhos viesse e começasse a bicar ali a terra para tirar a semente? Talvez você ficaria assim: oh, que lindo, passarinho quer levar minha semente. Talvez você diria: talvez não seja a vontade de Deus que eu tenha um pé de manga, porque se fosse a vontade de Deus, Deus não permitiria os passarinhos virem aqui para tentar levar minha semente. Era isso que você ia fazer? Você ia ficar olhando os passarinhos quererem levar a tua semente? Quieto? Sim ou não? O que você faria? Irmão, faz aí, o que você ia fazer? Você ia fazer o quê? Ei, irmão, quebra a etiqueta, o que você ia fazer, hein? Ia tanger ele. Como? Assim, passarinho, vai embora, vai. Hã? Como é que taca a pedra? Como é que manda embora, hein? Vamos, irmão, taca a pedra no passarinho, vai. Taca, vai, levanta a mão, taca a pedra no passarinho. Manda ele embora. Passarinho, show, vai embora. A minha semente não. Ei, os demônios
estão lançando pensamentos fedorentos na sua mente e na minha. O que é um pensamento fedorento? Não vai conseguir. Não vai dar. Isso não é para você. Você tem que morrer com essa situação. Você vai morrer com essa doença. Você vai morrer assim mesmo. Não. Esquenta não, é assim mesmo. Ei. Enxota. Manda embora os passarinhos. Faz igual a Abraão, quando fez aliança com Deus. Lá no livro de Gênesis. Que os animais foram cortados ao meio. É uma outra mensagem. E Abraão fica a noite toda lá enxotando os pássaros carnívoros, as aves de rapina. Ei, enxota os passarinhos. Manda embora. Taca pedra. Pastor, como é que eu taco pedra? Palavra nele. Que palavra? A palavra da semente está em você. Palavra nele. Como é que eu mando embora? Louvor, meu irmão. Louva a Deus. Dance para Deus na sua casa. Pule. Não fecha a tua boca diante do diabo. Diante do diabo você tem que abrir a boca. Fazer igual Davi. Golias disse: eu vou pegar a tua carne e vou dar para os abutres. Davi: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivo? Eu quero dizer uma coisa para você. Você vem a mim com escudo, com espada, com lança, com escudeiro, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Sou eu que vou cortar a tua cabeça. Dê a Deus o louvor pela tua colheita. A Karine vai estar louvando a Deus. Eu queria perguntar a alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus. Alguém nessa noite que entendeu a palavra e disse: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero essa semente na minha vida. Eu queria orar por você. Onde está a primeira pessoa enquanto ela estiver louvando a Deus? Que deseja entregar a sua vida a Jesus, que está afastado, deseja hoje renovar a sua aliança com Jesus. Jesus não deixou de te amar. Você fazer parte daqueles que vão voltar com a semente. Você ser a semente que vai voltar com a semente maior. Pode louvar. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Eu quero Jesus. Eu quero entregar Faz minha vida a tempo Jesus. que eu não vejo a luz do dia. Eu quero voltar. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Eu quero renovar minha aliança com Jesus. Onde está você? Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem. Eu quero impor as minhas mãos sobre você. Você deseja aceitar Jesus? Eu preciso de um milagre. Remove a minha pedra.